É com um sentimento de muita alegria que eu começo esse 11º vídeo sobre meus causos e minhas histórias, porque na medida que eu vou lembrando de detalhes de cada etapa da minha vida, eu vou sentindo assim muita alegria, contentamento sobre tudo aquilo que Deus fez na minha vida, né? Agora, por exemplo, eu estou aí no período básico do CPUE do Recife, que começou aí em meados de fevereiro de 86. Demorou mais ou menos 3 meses e meio todo o período. Foi um tempo assim de uma mudança radical. Eu de fato nesse período quase desisti da bênção, porque eu tinha muita dificuldade inicialmente de me socializar. Para se ter uma ideia do que é que eu estou falando, a primeira vez que eu vi uma quadra de futebol de salão, de vôlei, de basquete, foi a quadra do CPUR. Até então eu nunca tinha ido numa quadra de futebol de salão, não. O campo eu conhecia porque o campo da União na Macaxeira foi meu centro de treinamento. Mas quadra não conhecia, não. Mas aí começou o período básico, começou a jornada. A gente tinha que aprender praticamente a cada 2 dias uma canção militar, das armas, quadro, serviço, canção do exército, canção do expedicionário. E eu chegava em casa cantando, e era na rua cantando, era no ônibus cantando, porque a gente tinha que aprender essas músicas, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu fiquei no 3º pelotão, aluno 39, e fui logo selecionado para a equipe de atletismo. O período básico tem essas características também, nós temos algumas atividades, e o curso de intendência mais tarde seria a meu destino. Mas para qualquer arma, quadro ou serviço, teria que se classificar muito bem no período básico, que valia nota, para poder fazer a escolha de onde iria servir, onde iria fazer a parte de qualificação profissional. Eu fiquei, ao final do período básico, no primeiro terço da turma, meu número foi o 60, houveram algumas desistências, mas concluíram 214. Eu saía do Alto da Brasileira, na verdade eu morava já na Travessa do Cardoso. Eu saía daquele alto por volta de 4h30 da manhã, 5 horas. Desci aí, o morro estava escuro ainda. Desci por uma ladeira onde moravam os avós de Eliane. Descer o morro na madrugada todo dia não era tão simples, não. Mas eu tinha que descer porque ao receber o fardamento, coturno, calça, instrução, gandola, camiseta, tênis, a bolsa do quartel, o fardamento como um todo, não podia entrar na formatura com ele amassado. E tinha uma tal de goma. E quem disse que minha mãe sabia gomar a roupa? Era dissolver literalmente a goma, fazer aquele caldozinho bem levezinho. Essa goma era para passar na roupa para ela ficar brilhosa e durinha. Mamãe demorou um bocado a aprender essa atividade. Eu tive que comprar um ferro melhor para ela, um Black and Deck, para poder ela fazer esse trabalho. E eu descia com essa roupa no cabide do morro, de madrugada, com a bolsa de lado. Não podia amassar, então eu tinha que pegar o primeiro ônibus que saísse ali do córrego da areia. Aí eu pendurava lá no suporte de mão do ônibus, pegava a primeira cadeira, descia na rotatória do Parnamirim, pegava aí a avenida lá do CPUR, que ficava em Casa Forte, e a pé ali, aquele pedaço que tinha que caminhar, com a farda na mão para chegar cedo, pendurar no cantinho, me fardava no quartel e começava as atividades diárias, né? 2 dias na semana, 3, 4 às vezes, educação física, depois atividade do período básico normal. Como eu falei, fui selecionado para a equipe de atletismo. No final daquele período básico, eu consegui ser o 4º colocado na corrida rústica, dentre os 220 alunos. E o primeiro lugar no atletismo, precisamente na corrida de 1.500 metros, onde eu consegui fazer uma corrida memorável, porque a gente tinha um fundista no grupo, né? Um cara muito bom de Olimpíada, aliás, de corrida rústica, de maratona. E eu consegui batê-lo na corrida de 1.500 metros, foi uma vitória assim, espetacular e emocionante na época aí, para o menino de Dona Zefinha lá do Alto da Brasileira. O período básico também teve esse tempo em que eu pensei em desistir, porque o ambiente era de faculdade, era
dos jovens que bebiam, de festa, de farra, muita gente aí de classe média alta. Tinha também os pobres que vindo da favela, tinha. Tinha uma galera do Corvo Genipapo, do Santa Mara, favela, Corvo da Areia ali, Alta Brasileira e tal. Tinha essa galera, mas a média era de pessoas que eram classe média, média alta. E quem era classe um pouco mais baixa, mas quando comparado com aqueles que vinham do morro, eles eram até ricos, né? Mas foi um tempo de luta, um tempo de vitória, um tempo de adaptação. Eu praticamente só consegui me socializar e entender que eu não estava entre os piores da turma quando chegou a época do acampamento. Porque no acampamento todo mundo se nivelou, ninguém era melhor do que ninguém. E aqueles que eram do morro, da favela, acostumados com dificuldade, acostumados com subir em fruteira, acostumado com sobrevivência diária, sem ser instrução, acostumado a saber pregar um botão, passar uma roupa. Então, no acampamento, eu digo para vocês que foi a maior descoberta da minha vida. Quando eu descobri que eu não podia ser melhor do que ninguém, mas também pior, eu não queria ser não. E ali a gente no campo, a gente se nivelou. Quem tinha alguns talentos, algumas qualidades, alguns atributos que se sobressaíam lá na cidade, no campo, quem era do mato, quem era da roça como eu, levou alguma vantagem, né? É tipo Ayrton Senna quando chovia naquelas corridas no início da sua jornada, quando ele não tinha a melhor equipe. Ele não tinha o melhor carro, não tinha a melhor equipe, mas quando chovia era o braço para todo mundo e a gente se nivelava. Aí eu fiz essa descoberta de que se eu me esforçasse, eu não seria o pior daquele grupo, não. Eu iria conseguir me sobressair. Tive apoio de alguns colegas, né? Alguns colegas que se achegaram, se aproximaram, nos ajudaram muito nessa etapa. Colegas que eu tenho contato até hoje, o CPUR, e que cada um seguiu uma carreira, outros para a vida militar, outros para a vida civil. Mas foi nesse período aí que a gente se equilibrou, se encontrou, e Deus tirou da minha cabeça essa ideia de querer ser soldado, uma vez que eu estava já no curso de oficiais, porque eu tinha a possibilidade de, caso desistisse no básico, eu poderia voltar no segundo semestre para servir, por exemplo, no quartel da PE ou no quartel da companhia de guarda que incorporava no meio do ano. Exatamente, muitos desses jovens que terminavam o CPUR, aliás, que não conseguiam concluir o CPUR, ou que eram licenciados no caminho por desistência, podiam reincluir ainda no Exército, por meio dessas duas unidades, como soldados. E olha que para mim que queria ser soldado, porque estava de olho no bandeco, estava de olho nas refeições ali como um todo, e um lugar de sossego, né, para estudar. CPUR era muita areia para o meu caminhãozinho. Uma coisa marcante nesse período, que a minha única punição tomada no período básico, nesses 3 meses e pouco, foi um dia que cheguei em casa do quartel. Papai estava fazendo uma parede lateral da casa, que era de taipa, a casa era de taipa nesse tempo ainda, e ele estava construindo uma parede de tijolo, uma parede, que assim foi feito nossa casa, né? Parede a parede. Então levantava a parede de alvenaria, escorava e derrubava a parede de taipa e segurava. E nesse dia estava fazendo a parede do lado da escadaria, a casa estava descoberta, papai já tinha tomado umas 2, o pedreiro que estava ajudando ele nesse serviço estava com dificuldade de continuar fazendo serviço porque papai não estava deixando, ameaçando de chuva, e eu precisava ajudar para retalhar a casa, então acabei não indo à noite para uma representação ao qual alguns alunos tinham sido escalados. E eu tive que ficar em casa, cobrir o telhado, aprumar, dormir de madrugada. Porque a casa já não era essas coisas todas. Sem telhado, e se chovesse, aí complicava mais ainda. Nesse tempo ainda, o fogão ainda era escorado com tijolo, né? Na parte das bocas, só uma funcionava. Porque eu tinha improvisado ali com latão. A cama ainda era aquela escorada com tijolo também, que 5 filhos dormiam numa cama de casal. O banheiro era teto solar, então tinha essa circunstância toda aí adversa para esse período. Mas aí peguei alguns dias de pernoite, eu tive que ficar no quartel. Não é registrado como uma punição, mas você perde pontos na reta final. Como falei, a gente fazia atividade diária em sala de aula. Ao término de cada instrução tinha uma verificação imediata, era uma provinha. Ao término de cada disciplina tinha uma verificação corrente, outra prova.
E no final do período básico tinha um provão envolvendo todas as matérias. E como eu falei, concluíram o CPUR 214 alunos. Eu fui o número 60, né, o 60º. Uma excelente colocação, e isso me deu condições de escolher o curso que eu quisesse servir. No dia da escolha das armas, pela minha vibração, por eu fazer parte da equipe de atletismo, por ter uma excelente aptidão física e ser um vibrador arrojado, eu era empolgado, o pessoal dizia que eu era muito embusteiro, eu dava sinais claros que iria para a infantaria. Nós tivemos aula do que era infantaria, comunicação, material bélico, intendência, artilharia, e no final da disciplina ficamos todos os alunos na quadra de futsal. Foi colocado as 220 vagas em cavaletes por curso. Cada curso tinha uma bolinha, a intendência era amarela, a infantaria não lembro, mas até aquele momento ali eu estava muito determinado a ser infante. O que é que pesou? A minha necessidade de eu precisar terminar esse curso e depois conseguir uma vaga nos anos subsequentes para servir como tenente temporário, já que a gente tinha essa oportunidade de ficar até 9 anos no Exército. E nas informações colhidas durante o período básico e durante as instruções específicas de apresentação das armas, do quadro e do serviço, eu percebi que se eu concluísse o curso bem, por exemplo, de intendência, as chances de eu servir como intendente na tropa, no Norte e Nordeste, ou até no Centro-Oeste, eram muito grandes, porque abria de 20 a 25 vagas para uma turma de 40. Já a turma de infantaria, comunicação, artilharia, material bélico e esses outros cursos, a possibilidade da gente servir era mínima, porque as vagas eram 5, 6 vagas e olhe. Então, na hora H, os tenentes de infantaria vibrando, inclusive um deles era do meu pelotão no período básico, estava contando com a minha ida para lá, para a gente contribuir para arrastar a infantaria naquele ano, porque sempre havia uma competição entre as armas, o quadro de serviço. E eles gostavam, eles queriam ter atletas, queriam ter pessoas que vibrassem com a vida militar. E eles queriam os melhores, claro. Os infantes tinham a tradição de querer os melhores. E só que a intendência oferecia mais vagas, e eu precisava dessa vaga. Então, na hora de decidir, na quadra, naquele momento, eu me levantei, alguns burburinhos de lado já dizendo assim: infante. E eu, quando eu levantei, já tinham ido embora 22 bolinhas da intendência. E eu peguei a 22ª bolinha, contrariando alguns, mas para muita alegria da galera da intendência, porque a turma do futebol, a turma do basquete, a turma da vibração, a turma daqueles que poderiam estar na infantaria, correram todos para a intendência. E assim eu fui fazer esse curso. Teve uma coisa muito engraçada também, que eu vou contar agora, que foi o fato de, quando eu recebi a farda de passeio pela primeira vez, a farda era sapato de oficial, calça verde oliva, camiseta bege, tinha um olho de boi que a gente chamava na gola, e tinha um cap que diferenciava o aluno do CPUR do soldado normal. O soldado usava o bibico, ou boi, e o aluno do CPUR usava o cap. E pasmem, eu desci 3 paradas antes da minha parada, indo para casa, para poder ir com peito de pombo, peito estufado, cabeça erguida, cap na cabeça, bolsinha de lado, fardado, passeando no finalzinho de Nova Descoberta e durante todo o trajeto do Córrego da Areia, subi o Morro Alto da Brasileira, fardado de cap, de bolsa na mão, mostrando a todo mundo, orgulhosamente, garbosamente, de que agora eu era do Exército Brasileiro. O pessoal lá no alto não sabia o que era CPUR, era eu que tinha que dizer que eu não era soldado, eu era aluno do CPUR, que eu estava fazendo um curso para oficiais. Hoje eu acho isso muito engraçado, entendo a cabeça do jovem da época, mas hoje eu não faria isso mais não. Descer 3 paradas de ônibus para poder me mostrar, ou mostrar às pessoas a minha conquista, não, essa vaidade não dava para mim mais não, tá bom?
Então assim eu finalizo esse vídeo contando essa história, esses causos acontecidos. Descer do morro de madrugada, roupa gomada, com goma, ralar muito no CPUR, ficar de pernoite às vezes por ter participado de corrida e ter corrido demais. Eu peguei um assim também, eu lembrei agora. A gente foi correr numa praça grande lá e eu fui correr mais do que os outros, o pelotão se juntou, foi embora e eu fiquei atrás correndo para alcançar o grupo e peguei um pernoite também. E para finalizar foi essa história aí de descer 3 paradas antes para mostrar que estava no exército. Mas faz parte aí da juventude, ainda estava muito jovem. Sei que o exército, aquela parte ali inicial, separou as crianças dos homens, né? Ali nós fizemos a marcha de 8 quilômetros, 12 quilômetros e depois a marcha de 16 quilômetros, fardado, equipado, alguns com rádios de comunicação grande, outros com mochila pesada, capacete na cabeça, mas fazia parte da nossa história ali e o período básico foi para isso mesmo. Alguns colegas fizeram marchas bem maiores mesmo, quem foi para a infantaria, por exemplo, mas a intendência, eu acho que a maior foi essa aí, de 16 quilômetros, que foi a do período básico, depois fizemos outros acampamentos, mas sem esse peso aí do período básico, tá? O período básico botava quente, que era para separar mesmo aquele que iriam ficar, ia ter resiliência de continuar. Os demais acabaram desistindo, não foram tantos, mas acabaram desistindo. Então a gente finaliza isso aí, esse tempo aí, esse período básico, que mudou minha história de vida, que eu aprendi um pouquinho a me socializar e a avançar aí, entendendo que eu não era o pior daquele grupo todo. E se eu me esforçasse, eu poderia estar no primeiro terço, como aconteceu. Muito obrigado pela atenção e em breve eu vou terminar a jornada de formação com o curso de intendência, para depois contar as experiências de chegada no 4º Batalhão de Polícia do Exército, onde servi por 4 anos. Valeu!